Capítulo 3. Perceber em vez de olhar. Uma pausa para o leitor. Não só o latim é língua morta, a linguagem do corpo também, se apenas estudada em livro. Convite para fechar estas páginas e olhar se as bolsas estão nos colos das mulheres. Errar pouco importa, o importante é você se habituar a perceber em vez de apenas olhar. Uma pausa para o leitor. Como toda gente, nós Pierre e Roland, sentimos às vezes saudade dos nossos tempos de infância. Menos daquelas horas de tortura lenta, chamada aulas de latim. Hoje dominamos, bem, razoavelmente ou mais ou menos, depende, o inglês, alemão, francês e português, o que por sua vez permite arriscar o espanhol e adivinhar parcialmente o sentido de um parágrafo simples em italiano, ou até mesmo uma legenda de fotografia em holandês. Mas não nos peçam para decifrar uma inscrição latina. Eis a razão. Jamais tivemos o prazer de ouvir alguém a nosso lado reclamar em latim a cerveja que o garçom esquecera de trazer. Porque, se assim fosse, também observaríamos o garçom trazendo a cerveja. E assim daria para deduzir o significado daquela mensagem verbal quanto a visual, tal como representada no desenho acima. Até garçom que não sabe latim dá para perceber alguma coisa. Estaríamos absorvendo do ambiente a presença viva de mais uma língua em vez de tentar ressuscitá-la de túmulos feitos de papel e tinta. Ninguém consegue a percepção fluente de uma língua se apenas a estuda em livros. Mesmo em se tratando da única língua universal. Mesmo que, inconscientemente, todos nós nos expressemos por seu intermédio. Certo, conhecemos alguma coisa, sabemos distinguir entre o rosto zangado e o alegre, a bofetada e a carícia. Mas, percebe o leitor o que lhe diz. Sem palavras, nos dois desenhos abaixo traça uma senhora que o visita em sua casa. Observemos, no desenho à esquerda ela ainda está com a bolsa no colo. Sua atitude física diz, ainda não estou à vontade. No desenho seguinte, já largou a bolsa no sofá. Com isto diz, já adquiri confiança no ambiente, já estou me sentindo à vontade. Pausa. Aplausos. Os autores são vivamente cumprimentados pelo leitor. Faça, então, o leitor uma pausa na leitura. Torne a folhear, por 1 ou 2 minutos, as páginas anteriores. Isto o ajudará a fixar mais conscientemente o que absorveu, as 4 partes da esfinge. E que nos perdoe o uso de tão arcaico símbolo, mas como método mnemônico ainda funciona melhor que dizer toda hora, vida instintiva e vegetativa, vida mental, ou consciência e domínio etc. Não acham? Depois põe em prática o que aprendeu. Faça o que nós fizemos. Observe. À sua volta, a linguagem muda das atitudes corporais prossegue, constantemente, com toda a eloquência da própria vida que fala das suas relações humanas. Mais adiante, encontrará pormenores, mas o importante é, agora, acostumar-se a observar. Procure classificar dentro do esquema básico apresentado o que se passa à sua volta. Trate de decifrar as suas esfinges e divirta-se. Uma advertência, você vai errar. Você descobre logo de início 2 pessoas, sentadas uma diante da outra, numa reunião social. Estão descontraídas, mergulhadas em conversa mutuamente atraente. Instintivamente cruzam e descruzam pernas, tomam diversas posições de braços e tórax, uma praticamente imitando a outra. Isto sem dúvida é sinal de simpatia entre ambas. E tem mais, quem primeiro modificar a posição, logo a seguir imitada pela outra, é o líder momentâneo da conversa. Então você, surpreso e entusiasmado pela facilidade inicial com que passa a perceber estes fenômenos, vai errar. Aconteceu com o Roland, num coquetel muito concorrido de inauguração de um salão de belas artes. Eu plantado firme diante de um quadro, dele, por coincidência, quando uma bonita jovem a seu lado deixou cair o catálogo. Ele chegou a esboçar um início quase imperceptível do ato de abaixar-se, mas reprimiu logo e, imediatamente, descobriu um pintor amigo do outro lado da sala. Com expressão, de ter encontrado o filho pródigo, disparou naquela direção, fingindo não perceber o pequeno incidente. Homem desinteressado naquela jovem a ponto de ser grosseiro, egocêntrico, mal educado. Bem, na verdade óbvio o seguinte, ele chegou a murmurar entre dentes para a jovem, que era a senhora dele, a palavra calças, antes de agir daquela maneira. Porque estava estreando um par daquelas calças modernas apertadas. Ambos já haviam percebido uns estalos em certas costuras estratégicas e simplesmente era por demais arriscado abaixar-se. Errar é natural, é errando que se aprende. Você está em terra estranha, seu vocabulário é restrito, seus
E nossos conhecimentos da estrutura daquela linguagem são ainda poucos. A regra é: use o que você sabe e não se preocupe com a perfeição impossível. Você só não pode se arvorar em professor daquela língua ainda estranha. Mas pratique alegremente que o resultado é certo. Você já sabe, pelo menos, que não convém tentar, digamos, vender um seguro para aquela senhora enquanto ela não largar a bolsa do colo. Capítulo 4. Análise de um sorriso. A cabeça. A imensa importância da região ocular. Avançamos muito na nossa capacidade de análise. Já somamos e subtraímos pormenores simples para distinguir entre três sorrisos desagradáveis. 5-0 é o score do sorriso que não encontrou oposição no seu próprio rosto. Análise de um sorriso então, de volta às nossas páginas. Esperamos sinceramente que tenha aproveitado bem a pausa treinando a sua acuidade de observador. Não se preocupe se pouco entendeu do que percebeu. O importante foi perceber conscientemente o que antes seus olhos apenas enviavam ao seu arquivo mental, sem cópia para o departamento de pesquisa que você tem no seu interior H. Você percebeu atitudes do corpo inteiro e certamente não deixou de observar as expressões dos rostos. Retomemos então o nosso alegre estudo. Na própria cabeça temos representados os três animais: o boi, representado pela boca por onde entram os alimentos; o leão, representado pelo nariz onde entra o oxigênio para os pulmões; a águia, representada pelos olhos que são o espelho da mente. A região ocular é de imensa importância expressiva, revela, como todos sabem, a atitude da mente. Quem não é capaz de fazer uma lista mais ou menos nestes termos? Sobrancelhas abaixadas, concentração, reflexão, seriedade; sobrancelhas levantadas, surpresa, espanto, alegria; olhos brilhantes, entusiasmo, alegria; olhos baços, desânimo, tristeza. Ou então algo parecido com isto quanto aos lábios, arqueados para cima, prazer, alegria, satisfação; arqueados para baixo, desprazer, tristeza, insatisfação; em bico, dúvida, contrariedade, raiva. Mas basta de enumerações enfadonhas. Que lista estranha, banal, imprecisa. A bipolaridade prazer-desprazer parece ilógica, tendo-se em conta a oposição geométrica dos traçados sorriso-muxoxo. Já outros casos parecem pouco claros. Tudo isto é muito vago, não é? Pois bem, é exatamente o que queremos transmitir ao leitor. Só com a listas de palavras quase nada esclarecemos. A abundância de expressões possíveis a qualquer rosto faz-nos sorrir das pobres combinações convencionais de meros 20 e poucos caracteres tipográficos. Vamos sorrir? Sorrir, como? Certamente não deste desenho. O que ali está acontecendo é maldade. No entanto, todos nele estão sorrindo. Todos têm os cantos da boca em curva ascendente. Analisemos. Qual é a característica principal de um sorriso? A sua nota dominante. Cantos da boca para cima. Muito bem, então vamos marcar esse pormenor com um sinal positivo mais. Mas vamos marcar também as outras características. Usaremos o mesmo sinal mais, quando estiverem em harmonia com a dominante. E marcaremos as discordantes com um sinal negativo. A canto curva para cima, basicamente o sorriso. B. Costas encurvadas, cabeça encolhida entre ombros, atitude de animal à espreita de inimigo, agressividade. C. Músculo orbicular das pálpebras contraído, observação aguda, firme. D. Lábios comprimidos, propósito firme. E queixo apoiado nas mãos, espera firme, paciente, desafiadora. Resultado: 4 negativos x 1 positivo. Neste sorriso maldade. A. Meio sorriso unilateral. B. Distensão do músculo orbicular mais contração do frontal, surpresa mais desaprovação. C. Músculos elevadores do lábio superior, zigomáticos, bucinador e risórios em contração, amargura, de um só lado, amargura temperada com senso de futilidade. Resultado: 2,5 negativos x 0,5 positivo, neste sorriso resignação. A. Canto-curvo do sorriso básico. B. Tórax salientado, orgulho, superioridade. C. Maxilar inferior salientado, desaprovação, por ser combinado com D. Músculo compressor do nariz contraído, desgosto. As capacidades gustativa e olfativas são fisiologicamente interligadas. E orbicular contraído. Combinando com F. Frontal contraído para cima, censura. G. Tronco inclinado para trás, desaprovação. Resultado: 6 negativos x 1 positivo, neste sorriso desprezo. Puxa.
Não encontramos uma única harmonia para a dominante sorriso básico. Há um total geral de 12,5 sinais negativos discordando de apenas 2,5 sinais positivos do tema dominante sorriso. A esta altura, seria muito útil ao leitor tornar a ler esta análise. Reconhecemos que é muita matemática em seguida, faça outra pausa, feche o livro e dê uma volta lá fora se não estiver chovendo. Mas, ao recomeçar a leitura, nosso pedido continua de pé. E agora um sorriso bom. Repetimos abaixo o sorriso maldade da página 49. Mas, vire esta página. Tomemos o mesmo rosto e o mesmo sorriso básico. Com a cabeça melhor posicionada, o olhar claro, os lábios abertos e a mão não mais no queixo e, sim, oferecendo uma boa gorjeta, e estamos com 5 positivos e negativos. Quer compreender isto ainda mais claramente? Então tome um pedaço de papel de seda, papel vegetal ou qualquer outro bem transparente. Com um lápis, decalque apenas a cabeça do desenho acima. A seguir, volte para a página 51 e ponha seu desenho por cima do sorriso maldade. Acerte a posição pelo nariz e canto da boca, e você notará melhor o que foi dito acima. Aproveite para decalcar também o desenho do sorriso maldade impresso na página 51, e use a mesma técnica de estudo comparativo por superposição, colocando este novo decalque sobre o desenho do sorriso bom, ao alto desta página. Capítulo 5. Harmonia e desarmonia. Onde entra um breve estudo para piano, a 2 dedos só. O leitor já percebeu a matemática da discordância do sorriso ponto e vírgula do piano é de 8 versus 9. O homem está psicofisiologicamente afinado para sentir isso na música, porque não na linguagem do corpo. Até aqui nos valemos dos nossos olhos para examinar a matéria sob estudo. O que hemos agora ouvido em 3 simples experiências com um teclado sonoro lá no fundo do nosso ouvido tem o caracol auditivo. Sua estrutura é tal qual a de um piano, mas incrivelmente miniaturizado e enrolado em espiral. Onde nosso piano ostenta umas 20 dúzias de cordas, nosso caracol tem cerca de 24.000. E tão menor que a tensão das cordas de um piano comum teria de ser afrouxada numa proporção de 1 para 100 milhões, se ousássemos produzir um caracol auditivo artificial para transplante cirúrgico em séculos futuros. Suas cordas mais finas, para a percepção dos sons mais agudos, são mais curtas, coisa de 1/20 de milímetro, do que as mais espessas, para os graves, que alcançam cerca de meio milímetro. Assim as primeiras podem captar vibrações na frequência de 20.000 vezes por segundo. À medida que avançamos caracol adentro, encontramos cordas cada vez mais longas, até chegar às que estão afinadas para sons graves de 16 ciclos por segundo. Isto representa uma amplitude de umas 12 oitavas. Um piano de concerto tem apenas de 7 a 7,5 oitavas. Hoje em dia já é menos usual ter piano em casa. Mas tem no clube, ou nas lojas musicais, e o leitor não precisa saber tocar piano para fazer as experiências que passamos a descrever. Primeiro, localize a tecla Dó. É fácil de achar, bem no meio do teclado. É a tecla branca à esquerda de um grupo de 2 pretas. Toque. Aquele som vibrará 261 vezes por segundo. A seguir suba uma oitava, conte 8 teclas brancas à direita, incluindo na contagem a que tocou. Eis o Dó seguinte, mais agudo. Toque-o. Vibrará 522 vezes por segundo. Agora a primeira experiência, toque as 2 teclas descritas, ao mesmo tempo. Você acaba de obter um acorde perfeito, um som muito puro e agradável. Mas repare no aspecto matemático, 522 é o dobro exato de 261. Vamos à segunda experiência, toque, simultaneamente, o Dó e o Mi. O Mi é a 32 tecla direita, contando o Dó como primeira. É outro acorde agradável. Qual a proporção matemática? As vibrações agora são 261 e 328,88, ou seja, na proporção de 4 para 5. Para não nos afastar muito do nosso tema principal, o boneco, representa o leitor depois da segunda experiência, acaba de descobrir que dá para pianista e o expressa pela linguagem da sua atitude corporal. E a terceira e última experiência. Toque, ao mesmo tempo, as 2 teclas adjacentes Dó e Ré basta um dedo só, bem no risco que divide uma da outra. Não gostou? Pois é, juntou 261 com 292,98 ciclos por segundo, 2 números na proporção de 8 para 9. Juntamos 2 sons discordantes entre si. Lá dentro do seu ouvido interno,
Grupos microscópicos de fibras de tecido conjuntivo vibraram em uníssono com as cordas do piano. A sensação foi transmitida pelos nervos para o cérebro e você tomou conhecimento de algo desagradável na experiência número 3. Enquanto os sons ouvidos na experiência número 1 sublinhado e na número sublinhado número sublinhado 2 contaram com a aprovação consciente do seu eu, você estava de acordo com os acordes. Acabamos de demonstrar um fato. O ser humano está fisiologicamente afinado para distinguir entre harmonia e desarmonia. A ciência registra, de fato, essa verdade psicofisiológica no campo da percepção humana. Se duas notas musicais vibram ao mesmo tempo sem que sua frequência corresponda a proporções matemáticas simples, como 1, 2 ou 4, 5, o homem registra essa vibração como discordante. Quanto às frequências que usamos em nossa experiência, cumpre registrar que estas não estão ainda universalmente padronizadas. Assim o Dodge Andel era de 504 CPS, mas o Covent Garden Opera House, em 1876, chegou a adotar 540, quase um semitom mais agudo. 522 CPS está mais de acordo com a presente cultura ocidental. Seja qual for a frequência dominante, costuma-se dividir 1 na oitava em 12 semitons, que são divididos em proporção fixa entre si, por conveniência prática. Teríamos uma proporção matemática muito mais pura, utilizando a chamada escala diatônica, 1, 9, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 5, 8, 15, 8, 2, mas não se presta muito ao uso na prática, pois as notas emitidas seriam diferentes ao mudarmos de tônica. A nota aqui simbolizada pelo 1. Dal. Aproximação baseada no teclado real que usamos em nossas experiências 2 e 3, os valores 4x 5,048x 9,01 seriam mais corretos para os acordes citados, mas o nosso ouvido perdoa e aceita bem a diferença centesimal, talvez por avidez de harmonia no mundo dissonante. Capítulo 6. Comportamento interpessoal. Comportamento interpessoal. Já vamos aplicar numa reunião social aquelas continhas simples que fizemos no faroeste sorridente e no piano de cauda. O leitor dá outro passo importante à frente. Se braço, nariz ou mão é a letra, o conjunto forma a palavra. Comportamento interpessoal. As letras que formam as palavras apresentamos a você, leitor, as nossas desculpas, se lhe pareceu que saímos demais do assunto. Quem sabe quantas atitudes corporais você observou durante aquela pausa? Talvez algo assim? E nós, em vez de elucidarmos suas observações, levamos você primeiro a uma cena de faroeste e, depois, a um piano. Então está bem, vamos examinar sucintamente este desenho. Comecemos por estudar, individualmente, cada pessoa representada. Harmonia e desarmonia. Vamos, primeiro, definir isso. Harmonia é disposição bem ordenada entre as partes de um todo, concórdia, concordância. Desarmonia é má disposição das partes de um todo, discordância. E agora, mãos à obra, vamos analisar cada pessoa como se fosse uma palavra e quiséssemos saber de que letras ela é composta. A mulher de pé, à esquerda, está de pé atrás. Nela, quase tudo harmoniza. Concorda com esta atitude. Repare a palavra atitude, que tanto tem significado físico como psicológico. O corpo inclinado para trás, recuo, rejeição, afastamento. Um braço permanece cruzado diante do tórax, defende a região. Leão do sentimento do eu, na aceitação no plano emotivo. O outro braço, de mão fechada, leva o cigarro o mais para trás possível, atitude de quem não quer ceder um objeto que ali segura, ou até mesmo arremessá-lo, enquanto recua, sobre um agressor, recuo sob protesto. A cabeça em recuo, e de nariz levantado, confirma, em vírgula, desaprovação no nível do pensamento consciente. Águia, contudo, mostra um sorriso seco, apenas os músculos bem próximos da abertura oral entraram em jogo. Conclusão óbvia, é um sorriso por educação. A linguagem básica, que é a do corpo, não harmoniza com o que o sorriso tenta dizer. Se marcarmos positivo mais, ou melhor, mais ou menos mais, a mensagem oficia, transmitida voluntariamente, de caso pensado, temos que marcar todo o resto em oposição, com sinal negativo. Observe, todo o resto harmoniza entre si, porque é tudo negativo. B. O homem, de pé diante dela, gosta de si mesmo. Nele, sim, tudo diz, autossatisfação, autoaprovação. Posição de firmeza e início de avanço nas pernas, confia em si próprio, sabe onde pisa. Tórax e evidência,
Sente a sua própria importância. Até os dedos das mãos apontam o leão cabeça, atitude de quem está por cima, combinando como tórax, orgulho. Procure notar isto na ilustração, que está na página seguinte. Sim, podemos rodear de símbolos positivos mais, ou seja, concordantes com a mensagem conscientemente expressa. Tudo, ali, afirmo eu. O homem sentado. Está interessado na mulher. Sua atitude expressa ação, totalmente voltada para ela. Desenho na página 67. O tronco, avançado para frente. Quero avançar. A cabeça, idem. Pernas cruzadas, desembaraço. Um dos pés avança para ela. A mão direita apoia-se no símbolo de desembaraço citado. Isto também acontece como o cotovelo esquerdo. A mão esquerda como que afasta o copo impacientemente da sua frente. Está interessado na oponente e não na bebida. Simboliza também esconder o seu próprio rosto de terceiros. Não quer que ninguém se meta na conversa. Também nesta figura, podemos assinalar pontos positivos. Tudo concorda entre si, numa óbvia demonstração de sinceridade de propósito. A mulher sentada. Está adorando a situação. Aceita a liderança do seu parceiro. Gosta do que está acontecendo. Desenho na página 68. O corpo inclinado para trás, mas não retesado como na mulher e sim relax, descontraído, apoiado no espaldar da cadeira, diz. Aceitação, concordância. As pernas, também cruzadas, espelhem a posição das do seu parceiro, mas de forma mais branda. Apostamos que ela adotou essa posição logo em seguida dele. Aceitação, concordância. Mostra as palmas das mãos para cima. Aceitação, concordância. Segundo o Dr. Aisha Flynn, um dos cientistas que estuda essa matéria, sempre que uma mulher mostra a palma da mão, está cortejando você, quer ela saiba ou não isto, em sentido lato, procura, ou concorda com, um encontro, um parceiro, mesmo que a intenção seja apenas o prazer de uma comunicação verbal agradável. A cabeça, ora, o leitor já tem prática bastante para reconhecer que concorda também. Tudo positivo também aqui, nada destoa da intenção clara da mensagem. Aceitação, concordância. Cuidade zero, leitor. Positivo é bom me lembrar, aqui não quer dizer certo, nem negativo errado. Não há julgamento ético nisto. Lembre-se que marcamos positivo, de saída, o sinal óbvio, formal, poderia ser a palavra sim, pronunciada em voz alta, e negativo tudo que for contrário, o corpo dizendo não. Ou, alguém dizendo não em voz alta, isto seria o positivo, e o corpo, dizendo sim, seria negativo, negando o que está sendo dito em voz alta. Tudo entendido? Então vamos adiante,